dia, professores, bom dia, gestores da unidade escolar. Estamos aqui para mais uma TPC da área de conhecimento de ciências humanas. Trazemos como tema Conviva, conversando com os educadores sobre saúde mental. Essa TPC ela se divide em duas partes e hoje nós estamos fazendo a parte 1. Temos como tema Conviva e as palavras-chave para essa TPC são convivência, saúde mental e desenvolvimento integral. Nossa proposta para esse percurso formativo é contribuir para promover uma parceria entre saúde e educação. Nós vamos apresentar um vídeo, depoimento com a doutora Adriana Foz, e temos também alguns depoimentos com estudantes, né? Mas esses ficam para a TPC 2 deste mesmo tema. Os objetivos dessa pauta formativa são refletir com os educadores sobre a importância da saúde mental no ambiente escolar. Também refletir de que forma a saúde mental do estudante interfere no processo de ensino-aprendizagem. Nós trouxemos essa pauta porque nós temos alguns relatos de alunos que estão passando por alguns problemas socioemocionais, Então, ficou traçado no plano de ação da escola que nós entraríamos com força nessa questão do engajamento emocional do estudante e para isso nós temos essa parceria com o Conviva que traz para nós essa pauta de formação para o dia de hoje. O Conviva se estrutura em 3 vertentes, que é a convivência, corresponsabilidade e as medidas de segurança. Nós vamos conversar sobre o texto Saúde Mental com Educadores, Esse texto já foi disponibilizado no grupo de WhatsApp dos professores, o Lenca 2020, e agora nós vamos conversar sobre 3 questões reflexivas. A primeira questão é o que é mente? Então, a mente está intimamente relacionada ao estado de consciência. O ser humano, até onde sabemos, é o único animal capaz de pensar sobre o próprio pensamento e sobre o próprio sentimento. Isso é o que nos difere, dos outros animais, a capacidade de pensar. Apesar da consciência estar em pleno foco de pesquisas e descobertas, sabe-se o quanto trazer a consciência aos fatos e vivências traz maiores recursos de enfrentamento aos desafios da vida e do processo de busca e encontros com a felicidade e o bem-estar. Praticamente tudo o que fazemos exige que diversas áreas do cérebro ajam em conjunto. A mente, portanto, é o resultado daquilo que se passa em nosso cérebro. O inverso também é verdadeiro. Quando aprendemos uma habilidade nova, seja um esporte, uma língua ou a tocar um instrumento musical, estas ações provocam mudanças em nosso cérebro. Um é a expressão do outro. Entre a mente e o cérebro estão os prazeres e as dores humanas. Reconhecer a mente é o início de todo o processo de saúde mental. Segunda questão é o que é saúde mental? A saúde mental tem sua história vinculada a diferentes visões que as sociedades têm da loucura. Já foi dita como manifestação divina, como heresia e possessão por espíritos malévolos, que carecesse de exorcização, desde a era medieval até hoje. Na época renascentista e ainda hoje, loucos juntam-se com mendigos e prostitutas como pessoas que devem ser afastadas dos olhos das cidades. Surgem então os manicômios ou instituições similares. Há diferentes definições sobre o que seja saúde mental e pode não ser tão simples de definir, uma vez que trata de uma dimensão subjetiva. De modo geral, as definições encontradas associam a saúde mental a capacidade para lidar com os desafios da vida, tanto positivos quanto negativos. Envolve habilidades cognitivas, emocionais, de comunicação e comportamento, que são desenvolvidas desde a infância, fazendo com que nos tornemos cada vez mais capazes de lidar com circunstâncias e mais complexas. Podemos dizer que não há um conjunto de regras única que se aplique a todas as pessoas, em todas as culturas, que delimitam a boa saúde mental, mas há alguns aspectos considerados fundamentais para que ela exista.
boa qualidade da vida cognitiva, conseguir apreciar a vida, estar de bem consigo mesmo e com os outros, reconhecer as exigências da vida e lidar com elas, saber lidar com as emoções agradáveis e desagradáveis, reconhecer seus limites, buscar ajuda quando necessário. E o que é transtorno mental? O transtorno mental está associado a um ou mais distúrbios em 6 domínios principais da função cerebral: pensamento, percepção, emoção, comunicação, físico e comportamento. O transtorno mental envolve a perturbação em uma ou mais funções cerebrais. No entanto, nem toda perturbação nessas funções significa a existência de um transtorno mental. Então, é preciso entender que nem todo sintoma ou queixa psíquica se traduz em um transtorno, nem representa necessariamente um diagnóstico. Alguém pode se queixar de tristeza e não estar deprimido. É muito comum, né? Qualquer tristezinha a pessoa diz assim, estou de deprê, ou estou de depressão, né? Depressão é doença, tem que ser tratada, né? Existe uma bateria de testes para que se chegue ao fechamento de um laudo depressivo, não é? Então, não é qualquer tristeza que se traduz em depressão. Pode até ser que lá na frente, né, um conjunto, né, de sequências de mágoas, de tristeza, né, pode se transformar numa depressão, é óbvio. Mas não é porque eu estou triste que eu sou depressiva ou deprimida. Pode sentir ansiedade importante e não ser síndrome do pânico. Outra coisa que está muito na moda é falar que estou com síndrome do pânico, né? Porque estou ansiosa por alguma coisa ou porque estou com medo de alguma coisa, né? Ser um pouco distraído e não ter déficit de atenção. Então, o menino está dando mais atenção ao celular ou à cortina da sala de aula do que a fala da professora. Aí, tem que encaminhar para o psicólogo porque está com déficit de atenção. O menino não para sentado na carteira, então tem que encaminhar para o neuro porque ele está com hiperatividade, né? E às vezes é um pouco de falta de gestão de sala, um pouco de falta de limite, ou até na própria casa, né? Limite dentro da própria casa também, e a gente já acaba criando laudos patológicos para esses alunos, para esses meninos. Os transtornos mentais são muito variáveis. O indivíduo pode apresentar um transtorno mental, como por exemplo, um transtorno de ansiedade leve, e mesmo assim levar uma vida produtiva. Há casos de transtorno mental em que os sintomas ocorrem de forma interminentemente, de forma que o sujeito passa longos períodos sem apresentar sintomas e levando uma vida normal. Porém, há também casos mais graves e incapacitantes, com prejuízos para o indivíduo, família e comunidade. As diversas áreas da ciência que estudam a mente e os transtornos mentais estão, como outras áreas, em constante evolução. Sendo a mente humana algo tão complexo, a compreensão sobre os transtornos mentais também se transformam ao longo dos estudos e novas descobertas científicas. Mas podemos dizer que os transtornos mentais, de um modo geral, envolvem distúrbios de emoção, pensamento ou comportamento. Derivam de perturbações na função de vários circuitos cerebrais. Surgem de uma complexa interação entre fatos genéticos e ambientais. Podem variar de intensidade, levam a comprometimento funcional, interpessoal, social, profissional, etc. E respondem a tratamentos baseados em evidências científicas fornecidos por profissionais treinados. O que os transtornos mentais não são? As consequências do mau exercício, da parentalidade ou do mau comportamento, resultado de fraqueza pessoal, de personalidade ou de caráter, manifestação de intenções espirituais malévolas, causados por má nutrição e causados pela pobreza ou por um estilo de vida. Nosso mundo está mais complexo, né? Nós estamos vivendo por mudanças constantes. Nessas mudanças constantes, nós estamos no meio de incertezas, de imprevisibilidade,
né? Nós estamos vivendo também dentro de uma ambiguidade, onde temos acesso a muita informação. Esse acesso a muita informação, ele causa uma certa angústia. Nós temos aí uma infinidade de ferramentas tecnológicas, nós estamos inseridos, né, dentro de um mundo que está se transformando cada vez mais em tecnológico, isso provoca mudanças nas relações. Desde a década de 1990, percebe-se que as rápidas transformações sociais têm trazido maiores possibilidades, acesso à informação, mas igualmente geram maiores exigências para o sujeito. Hoje necessitamos ter mais capacidades para lidar com este contexto, e estas nem sempre se desenvolverão naturalmente. A escola precisa considerar esses aspectos para a educação de crianças e jovens. Então, nós temos aqui o perfil de crianças e adolescentes na atualidade. Trouxemos os pontos positivos e as fragilidades. Então, como pontos positivos, nós temos aqui, né, que os adolescentes e as crianças, né, eles têm mais acesso à informação. É difícil a gente encontrar um aluno que não tenha o celular, que não tenha um tablet, que não tenha um computador, não é verdade? Porém, né, eles também são mais solidários, né? É um aspecto positivo. São solidários uns com os outros, né? Tanto no sentido de ensinar, na utilização dessas tecnologias, como no sentido de ajudar, né? Outro dia aí passou uma reportagem sobre uma moça que sofreu um acidente, foi amputada uma perna dela e os próprios jovens, né? Os próprios amigos, utilizando-se da tecnologia, conseguiu um certo dinheiro através de uma vaquinha virtual. Então, os jovens têm sido mais solidários. Engajam-se mais nas ações quando percebe que faz sentido. Isso é natural. Fez sentido para a criança, fez sentido para o jovem? Estou dentro. Não fez? Nem olho, né? Algumas fragilidades. Eles são mais solitários também. Contam menos com a família nuclear e estendida. Né? Usa-se muito o WhatsApp, às vezes para conversar até com o próprio familiar dentro da sala da própria casa, né? Tem uma rede de amigos, mas toda a conversa acaba sendo virtual. Estão mais sujeitos a sofrimento emocional. É muita informação ao mesmo tempo e esses meninos não estão conseguindo processar essas informações. E aí desencadeia todo esse sofrimento emocional. Quem sou eu? Não sei quem sou. Quem são os meus amigos, a minha família, essas coisas começam a gerar um certo conflito entre essas crianças e esses adolescentes. Novas exigências para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Então, uma delas é lidar melhor com as próprias emoções e as dos outros. Se eles estão recebendo uma gama de informações e não estão conseguindo processar as próprias emoções, como é que eles vão lidar melhor com as dos outros? Saber se relacionar com diferentes pessoas em diferentes contextos. Para eles é um pouco mais fácil virtualmente. Às vezes no presencial eles se mostram tímidos e não conseguem um bom relacionamento. Aprender a lidar com mudanças e incertezas. Nesse momento que nós estamos vivendo, muitas mudanças ocorreram e percebemos nitidamente que nossos alunos conseguiram se adequar bem a essas mudanças, apesar de todas as incertezas que temos. Mais habilidades para lidar com a ansiedade e com o estresse. Não temos. É por isso que muitos dos nossos jovens estão doentes emocionalmente falando. Agora nós vamos assistir um vídeo, né, da Adriana Foz. Ela é mestre pela Psicologia Médica e Psiquiatria, né, pela Unifesp, educadora pela Faculdade de Educação da USP,
pós-graduada em Psicologia da Educação, especialista em Psicopedagogia e Neuropsicologia. Depois do vídeo, nós vamos voltar a conversar. Olá a todos e todas, bem-vindos à nossa videoaula, em que vamos falar sobre saúde mental e a educação integral. Para conversar com a gente sobre este tema, nós temos presente a Adriana Foz. A Adriana é mestre em psiquiatria pela Unifesp e também é especialista em psicopedagogia e neuropsicologia. Então, Adriana, muito bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada a você, Sandra. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos neste momento tão digital, mas tão desafiador e, ao mesmo tempo, com tanta riqueza, né, de possibilidades do conhecimento, que é o que estamos aqui. Nós já somos conhecidos, né? Eu e os professores, os educadores da Secretaria de Estado da Educação, já estivemos juntos outras vezes. E esse tema é muito interessante, muito também desafiador, e que vai ser muito bom para não só para as nossas profissões enquanto educadores, mas quanto para cada um de nós. E quando a gente fala de desenvolvimento integral, eu estou querendo dizer que é mais do que a soma entre as partes. Sabe quando que 1 mais 1 não é 2 mais 3? Pois sim, entender o indivíduo como ele é, de forma singular, múltipla e conectada. Esse olhar não é novo, ele só foi esquecido, pois os gregos antigos, aqueles professores que entendem mais de filosofia, dos pensadores, vão lembrar. Existia a paideia no centro do processo educacional, que era educar o indivíduo como um todo. Então, esta é a proposta que está por trás de falarmos sobre saúde mental na educação. E, recentemente, o avanço das neurociências, né, das ciências do cérebro, tanto do aspecto cognitivo quanto educacional, a gente, partindo deste conhecimento, entendemos a necessidade do desenvolvimento integral para a eficácia do aprendizado. Isso tudo trabalha também um conceito de plasticidade cerebral ou de neuroplasticidade, e vocês devem ter tido essas informações no Guia de Saúde Mental para a Educação. O que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é aquela capacidade que o cérebro tem, que todo cérebro tem, de se reorganizar, de aprender, de modificar suas conexões. E isso acontece muito enquanto a gente aprende, enquanto a gente se desenvolve e quando há alguma intercorrência, algum problema no caminho. Bom, esse conceito evidencia, então, a relação intrínseca entre a cognição e a emoção, que foi tão pouco também deixado de lado ao longo da educação. Nós, né, não tivemos uma educação, talvez, muito pautada ou muito baseada no entendimento de que as emoções faziam tão parte do conhecimento e da aprendizagem. Mas também faz parte o entendimento dos períodos sensíveis para o desenvolvimento. Também faz parte, além da neuroplasticidade, dos períodos sensíveis, as janelas de oportunidade, que tanto crianças quanto adolescentes apresentam este cérebro mais plástico para aprender e aprender melhor. Então, todas essas informações, que são agora bastante recentes, fazem parte desta ideia de trazer a saúde mental voltada à educação. E não faz sentido olhar o aluno
relevando apenas o aspecto acadêmico ou cognitivo. Por quê? Porque entendemos hoje que ensinar e aprender faz parte de um todo e advém tanto dos seus aspectos cognitivos quanto emocionais. Então, aprender, no fim, é muito mais do que ensinar, porque quem ensina, aprende também. Integrar os conhecimentos da didática, conhecimentos de conteúdos específicos, como matemática, ciências da natureza, enfim, como o cérebro aprende, e também sobre o que é a metacognição, ou seja, suscitar, despertar o aluno para o que faz com que ele aprenda melhor. Criar curiosidade nesse aluno, criar interesse, propiciar a motivação. Disso advém a ideia também desta metacognição. O aluno desconhece, assim como quem enxerga e nunca viu as cores, por exemplo, acha que o mundo é branco e preto. Então, quando a gente apresenta para o aluno, quando a gente imprime o nosso interesse, o nosso entendimento e pergunta e compartilha e traz enriquecimento desses sentidos, tanto coletivos quanto individuais, nós estamos promovendo o aprendizado e também o desenvolvimento deste aluno, tanto criança quanto adolescente. E quando a gente fala, então, de aprender, dessa ligação do aprendizado com as questões afetivas e emocionais, a gente quer dizer que aprender envolve conexão, envolve vínculo, porque tem alguém interessado na sua aprendizagem, né? O professor, o mediador, o educador tem um interesse que o aluno aprenda, que o outro aprenda, que o outro se transforme, que o outro tenha interesse, que cresça, que se diferencie para ser igual e diferente. Sim, somos diferentes. Reagimos diferentemente a estímulos diversos, sentimos e percebemos o mundo de maneiras muito individuais. Mas também, sim, somos iguais na necessidade de estímulos, de afeto, de interesse. Nos emocionamos, precisamos viver emoções para aprender. Aprender a perceber, identificar e manejar as nossas emoções. Trocar afetos, estímulos, pensamentos, desenvolver emoções e pensamentos, tudo isso faz parte da mente. Então, buscar, falar e cultivar a saúde da mente tem tudo a ver para a seara educacional. Então, cultivar, instigar e buscar a saúde mental é muito conectado com as ações do educador, porque estamos falando de educar mentes, educar pessoas que apresentam essa complexidade que é cérebro e corpo, e isso advém o que entendemos hoje por mente, que é algo extremamente complexo, como vocês vão ver até no próprio guia, a gente fala do quão complexo é definir o que é mente, mas sabemos que é na mente que estão as nossas ferramentas para o aprendizado. Saúde mental é, então, a capacidade para lidar com os desafios da vida, tanto positivos quanto negativos. Envolve habilidades cognitivas, emocionais, de comunicação e comportamentais, que serão desenvolvidas desde a infância, fazendo com que nos tornemos cada vez mais capazes de lidar com
com circunstâncias cada vez mais complexas. Do mesmo modo, hoje a gente entende, existem vários conceitos ligados à saúde mental, mas saúde mental, no conceito da Organização Mundial de Saúde, tem a ver com algo que é muito mais até do que um estado de bem-estar, no qual o indivíduo realiza suas próprias atividades, consegue lidar com as tensões, tanto normais, como aquelas que requerem um pouco mais de esforço, de desafio. Também trabalhar de uma forma produtiva, manter relações interpessoais saudáveis, formar vínculos afetivos e fazer contribuições à sua comunidade. Então, saúde mental é muita coisa. E é muita coisa que está junto e com e pertencente ao universo da escola. Às vezes, e a gente vai ver também outras situações em que a gente vai entender com mais clareza a importância da saúde desta mente para o aprendizado, é quando nós vamos pegar um exemplo do estresse, né? O estresse é aquela situação que, inclusive, ela é fisiológica, todo ser humano, até uma característica de equilíbrio, né, para o funcionamento da neurofisiologia do ser humano. Quando a gente vive o estresse, na verdade, ele tem 3 situações, né? O estresse natural, que é aquele estresse do dia a dia, o estresse necessário para o corpo buscar o equilíbrio. Depois temos um outro momento desse estresse, que é o estresse tolerável, que é quando, de repente, temos um pico no dia, de repente, hoje a gente não tem tanto, não estamos vivendo tanto no trânsito, mas, de repente, um susto grande em casa, de repente cai um vaso na sua casa, de repente faz um barulho, e a gente leva aquele susto, isso vai gerar um estresse maior, ou um estresse dos alunos que estão precisando aprender, que vão ser, de repente, testados, que estão com dificuldade de poder entender a matéria, porque precisariam de uma pessoa mais próxima, e ainda estamos nessa situação desafiadora e digital, assim como vocês também, não só um exemplo de algo simples, como um vaso que cai, mas para vocês, professores, educadores, também esse estresse, que é o tolerável, está mais frequente. Por isso que todos nós estamos sentindo, provavelmente, ou mais sono, ou mais cansaço, ou mais ansiedade, ou mais frustrações, porque o momento está trazendo todos esses altos e baixos. E esses altos e baixos, o nosso corpo, o nosso cérebro vai tentar lidar com isto para o quê? Para criar um estado de saúde da mente e do corpo, para que nós possamos caminhar com o máximo das nossas potencialidades. Então, quando a gente pensa no espaço de educação, que hoje não é a escola física, mas é esse espaço de educação que é criado entre o professor, entre suas estratégias e o aluno, estamos falando também de um espaço que deve ser pautado pela saúde da mente. E a gente sabe que, para garantir mais saúde da mente, o afeto, o interesse são muito promotores. Menos estresse, afeto e uma boa didática promovem a aprendizagem. Mesmo que a gente não está podendo ensinar, não estamos podendo trazer todo aquele trabalho que fazíamos antes para os alunos, na época que era o ensino presencial, mas hoje podemos fazer também muito, que é esse trabalho de base, de criar o entendimento da importância desses vínculos. Então, esses conteúdos podem vir permeados deste vínculo, e este vínculo é o aprender. Nós só aprendemos se há vínculo. Isso do ponto de vista neurobiológico, isso do ponto de vista sociológico, do ponto de vista afetivo e psicológico. Então, porque quando estamos bem e seguros, estimulados,
estamos com mais possibilidade de aprender, não é mesmo? O aprendizado tem tudo a ver com saúde. Afinal, saúde mental é mais que fundamental. Então, nós estamos numa situação, né, em que alguns alunos nossos estão passando por problemas socioemocionais, já falei isso, né, advindos e oriundos de vários fatores, inclusive familiares, e nós precisamos desse engajamento. No início desse distanciamento social, que nós tivemos que atender esses alunos de maneira remota, nós pensamos muito no cognitivo, como é que nós vamos ensinar esse aluno à distância, nós nos preocupamos demais com essa parte da aprendizagem e deixamos um pouco de lado a parte da questão emocional. Como a doutora falou, afeto, interesse e boa didática. E isso nós temos de sobra para oferecer, né? O grupo de professores é um grupo que se identifica demais com os alunos da unidade escolar, né? Que se interessa por esses alunos, se mostram preocupados com esses alunos, né? Tem um vínculo muito forte com esses alunos, mesmo depois que eles saem da escola, esses laços se mantêm, isso é muito bom. Boa didática todo mundo tem. Isso é muito bom também. Então, vamos unir essas três vertentes: afeto, interesse e boa didática que vocês têm de sobra para estar engajando esses alunos emocionalmente falando. Percebo que alguns alunos, em certos momentos, têm uma dificuldade grande de entender o que estamos explicando. Nós vamos ler isso aqui, e vamos conversar sobre. Mas isso não é constante. Às vezes parece que aprender melhor, às vezes parece que estão desligados, que as dificuldades aumentam. Alguns são muito ansiosos, não confiam que podem se sair bem quando surgem dificuldades. É um relato fictício, mas isso cabe para a nossa realidade, cabe para a nossa unidade escolar, para as nossas salas de aula. Não dá a impressão mesmo que em alguns momentos eles têm essas dificuldades, que não estão entendendo o que nós estamos explicando, que estão alheios à nossa aula, não é verdade isso? Isso não é constante, porque esse comportamento entre os jovens, ele oscila demais, né? Alguns são ansiosos, outros não confiam que pode se sair bem, outros têm aquela autoestima lá em cima que acaba se estragando por si só, né? Porque se acham autossuficientes demais e acabam que em alguns momentos que precisam, que dependem de professores, que dependem dos outros colegas, eles acabam não fazendo essa relação e acabam se prejudicando por causa disso, não é verdade? Como eu percebo que o estado emocional e mental do aluno interfere em sua aprendizagem? Como é que nós percebemos isso? Nós temos relato de uma aluna que nem foi, né, nem deixou o familiar ir buscar o material na escola, se mostrou alheia a isso, né? A escola que teve que tomar essa atitude de ir lá, de levar, de saber o que estava acontecendo, e não foi um caso só, não é? Nós temos alunos assim que são extremamente bons alunos, né, presentes em todo momento, mas que nesse momento de distanciamento social, o aluno se retraiu, né? Então nós precisamos estar telefonando, conversando com os responsáveis, tentando entender o que estava acontecendo, né? Porque o emocional desses meninos estavam sendo prejudicado de uma ou de outra forma. Para relembrar, um ambiente hostil ou excludente aumenta a ansiedade e o estresse, piorando as habilidades de aprendizagem. Sabemos que muitos nossos alunos estão em casa, né? Estão passando por momentos de dificuldade, há pais que ficaram desempregados, há pais que fazem uso de bebida alcoólica, né? Então,
o ambiente para esses meninos, se era hostil, ficou muito mais, né? E isso acabou, de uma forma geral, prejudicando. Nós não sentimos muito, porque felizmente nós temos bons alunos em nossa escola, o grupo de alunos é muito bom, e muitas vezes eles não deixam que a gente perceba quais são os problemas que eles estão enfrentando em casa. É um grupo de aluno forte, né? Eu observo dessa forma. Dificilmente eles se abrem assim de primeiro momento, para que eles conversem sobre o que está acontecendo. A situação tem que estar muito crítica dentro da própria casa deles, para que eles se abram conosco. Perceber que o professor acredita em sua capacidade de aprender contribui para a motivação e o engajamento do aluno. Então, isso vocês acreditam, que todos os alunos têm capacidade de aprender. Isso é muito bom, porque vocês não têm deixado nenhum para trás, né? Inclusive aqueles alunos que fazem parte da sala de recurso, né? Vocês têm mandado atividades adaptadas para esses meninos, vocês têm ligado para os pais, vocês têm conversado, né, com os familiares. Aqueles alunos que eram bons, mas deram uma retraída, né? Vocês não perderam eles de vista, a escola não perdeu eles de vista. Isso está sendo muito bom. Temos muitos alunos também que são da zona rural, né? Alunos que trabalham o dia todo, né? E que estudam à noite, e esses alunos precisam de uma certa atenção nesse momento, né? De aprendizado, de incerteza, né? De emocional abalado por tanta coisa que tem acontecido no mundo, né? E graças a Deus esse engajamento, o do aprendizado já estava acontecendo, né? E agora nós estamos focando nessa parte emocional do aluno, né? Criar um clima relacional positivo na sala de aula e na escola faz com que os estudantes se sintam mais seguros, pertencentes, confiantes e motivados, o que aumenta a disponibilidade cognitiva para o aprendizado. Nesse momento de distância, a sala de aula tem sido o WhatsApp, tem sido o Classroom, tem sido o centro de mídias, né? E vocês estão bastante presentes nesse momento, graças a Deus. O grupo de professores da unidade tem se engajado também, e isso é muito bom. Bom, nós vamos encerrar agora a nossa TPC, né? Eu trouxe como referência o Anderson da Silva Rosa, né? Conversando com educadores sobre saúde mental de crianças e adolescentes, né? Do programa Conviva São Paulo, em parceria com a Unifesp, um desses vídeos que vocês assistiram, e também o material impresso que eu deixei disponibilizado no grupo de WhatsApp dos professores. Eu peço que vocês façam apontamento de presença através do formsoffice.com, né? O link está disponibilizado, também através do QR Code, para que essa TPC, esse momento de formação, seja válido. Bom momento para vocês de trabalho, bom momento de formação. Eu espero que essa TPC tenha contribuído para que nós, professores, possamos pensar nos aspectos emocionais, né, dos nossos alunos, e pensar também de qual maneira nós podemos estar ajudando esses estudantes para que eles não sejam prejudicados dentro dos seus aprendizados por conta das questões emocionais que estão vivendo nesse momento de distanciamento social. Bom dia de trabalho para todos.